Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Oi, Eronide, minha querida, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Silvia, a todos. Sábado eu não pude estar com vocês, mas acompanhei a noite no YouTube. Ah, que bom, mas hoje você está aqui, vamos, né? Vamos começar a nossa ambientação? Vamos primeiro cumprimentar aqui a nossa querida Miriam Becker, que está aqui nos bastidores, né? Oi, Miriam, boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Agora sim, minha querida Eronide, nós podemos iniciar nossa ambientação. Qual será o livro que você vai usar? Nós vamos ler aqui no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição 86, bem importante, pelo menos para mim. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares, há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados,
desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e, se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Exatamente. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, vamos então agora fazer a nossa prece de abertura, né? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização desse estudo. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação. Por esta oportunidade bendita que o Pai nos oferece para corrigirmos os nossos erros do passado, nos reconciliarmos com os inimigos do passado, do presente, se os tivermos, identificar as nossas más tendências, os nossos vícios, enfim, tudo aquilo que ainda nos mantém na retaguarda da evolução. E uma vez identificados, que todos nós possamos trabalhar verdadeiramente para eliminar essas mazelas de nossas vidas e assim nos tornar espíritos felizes. Sim, Pai. Em teu nome, em nome de Jesus, de todos os espíritos amigos que coordenam os nossos estudos, começa agora mais o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, livro Painéis da Obsessão. Ironite, minha querida, por favor, leia um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem, porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Oi, Liana, boa tarde, querida. Tudo bom? Que bom que você chegou também e está aqui conosco, né? Oi, Liana. Pois é. Em Bom, qual página do livro, hein, Silvia? Oi? Qual página do livro? Olha, no meu livro, o meu é essa edição aqui, gente. Eu não sei qual é a edição de vocês. O meu é essa edição. Tá. Né? Nós estamos aqui nessa edição, na página 185. Mas o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 24. Obsessão sutil e perigosa. Né? Obsessão sutil e perigosa. Como nós precisamos pegar o fio da meada, tá? Eu vou reler desde o iniciozinho esse capítulo rapidamente,
para a gente pegar o fio da meada e depois, então, a gente começa a análise da parte 9, ok? Então, vamos lá. Capítulo 24, obsessão sutil e perigosa. Quando o homem se faz dócil à inspiração superior, sintoniza naturalmente com o programa que lhe cumpre desenvolver, recebendo a ajuda que flui do alto e tendo diminuídas as dificuldades que lhe são provas de resistência na luta e desafios aos valores morais. É certo que os espíritos bons não podem mudar os mapas kármicos dos seus pupilos e afeiçoados, candidatando-os à inoperosidade e ao atraso. Todavia, quando os veem abraços com provações mais severas, interferem, auxiliando-os com forças edificantes, com que aumentam as suas resistências, a fim de lograrem as metas que lhes constituem a vitória. Outros, sim, encaminham cooperadores e amigos que se transformam em alavancas propulsionadoras do progresso, estendendo-lhes mãos generosas, dispostas a contribuir em favor do seu êxito. Da mesma forma que as interferências perniciosas neles encontram ressonância em face das afinidades existentes com as paixões inferiores que lhes caracterizam o estado evolutivo. Tão logo mudem de objetivos, aspirem aos ideais de enobrecimento e ajam de acordo com a ética do bem, a eles se associam os operosos mensageiros do amor que os estimulam ao prosseguimento, renovando-lhes o entusiasmo, amparando-os ante os naturais desfalecimentos e inspirando-os na eleição correta do roteiro a seguir. Diante das disposições de que Arcos se encontrava revestido, fácil foi a movimentação de recursos a seu favor na empresa nova, que se aproveitava como de conveniência superior, assinalaria, em definitivo, os rumos da sua aquisição. Certamente, os testemunhos que deviam experimentar no futuro faziam parte do seu processo de evolução, não podendo ser afastados, entretanto, o seu esforço deveria granjear títulos que lhe diminuíssem os gravames em face das realizações edificantes. Conveniente ressaltar, porém, que os seus compromissos infelizes em relação a Felipe e outras vítimas anteriores permaneceriam aguardando quitação, de que o amor e o perdão se fazem os mais excelentes valores para tais cometimentos. A enfermidade de largo curso dera-lhe uma ideia das responsabilidades menosprezadas. Todavia, não chegara a amoldar-lhe o caráter, de modo a modificar-lhe as estruturas da personalidade. E a prepotência também moral e o orgulho que lhe constituíam marcas e reminiscências do comportamento antigo, arbitrário e apaixonado. O instinto possessivo e o egoísmo que a si tudo permite, sobrepondo-se ao direito alheio, vendo-se sempre como credor de consideração e apoio sem mais respeito aos valores do próximo, permaneciam-lhe como chagas morais, expressivas que a doença não conseguiu drenar. Em compensação, seriam essas imperfeições por corrigir que permitiriam aos seus adversários os meios para as futuras induções obsessivas e novos problemas. Desde que os espíritos perversos e infelizes sempre se utilizam das tendências negativas daqueles a quem odeiam, para estimulá-las, desse modo, levando às situações penosas, perturbadoras. Se o homem se apoia nos recursos de elevação, difícil se torna para os seus animosos verdugos
espirituais encontrar as brechas pelas quais infiltram os seus sentimentos tortos na sanha da perseguição em que se comprazem. Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência, consciente ou não, de quem a sofre, por debilidade moral do espírito encarnado, que não lhe antepõe defesas ou deficiências do comportamento que propiciam o intercâmbio em razão da preferência psíquica que apraz ao mesmo manter. A comunidade onde Arcos e Áurea se alojaram era o campo abençoado para a sua redenção, ao mesmo tempo podendo auxiliar outros náufragos espirituais a encontrarem o porto de segurança. Quando alguém se candidata a uma ação meritória, nunca deve esperar dos outros os exemplos de virtudes, nem as lições de elevação continuada, mas examinar as próprias disposições para verificar o que tem, o de que pode dispor em nome de Jesus para oferecer. Mediante este comportamento, não verá nos outros os deveres de serem sempre bons e otimistas, missionários da renúncia e da santificação. Todavia, irmãos talvez mais experientes e dedicados, com as mesmas possibilidades de erros e fraquezas, requerendo em silêncio apoio e tolerância. A simples candidatura ao bem não torna bom o indivíduo, tanto quanto a incursão no compromisso da fé a ninguém de imediato fazendo vaga. O lamento das infractuosidades morais, através do esforço continuado, é trabalho de largo tempo, merecendo respeito não somente os triunfadores, quanto aqueles que persistem e agem sem descanso, mesmo quando não colimam prontamente os resultados felizes. Nas experiências de elevação, entre outros impedimentos que surgem, a rotina dos acontecimentos é teste grave a ser superado, enquanto as realizações se apresentam novas, há motivações e entusiasmos para realizá-los. Depois, à medida que se fazem repetitivas com as mesmas manifestações, tendem a cansar, diminuindo o ardor dos candidatos à operosidade, levando-os à saturação, à desistência. Ocorre que não se podem inovar métodos para os mesmos problemas. A cada dia, modificar a paisagem aflitiva dos necessitados, diversificando-lhes os quadros de dor e sombra. Variando na aparência, suas causas matrizes são as mesmas, que se enraizam no espírito endividado, aturdido ou atrasado, em viagem expurgadora. Nos momentos do cansaço, surgem as tentações do repouso exagerado, da acomodação, do tempo excessivo sem a sua utilização correta, abrindo-se campo à censura indevida que medra a larga em forma de maledicência que espalha azedume e reproche, destruindo qual praga infeliz as leias onde a esperança semeia o amor e a ternura, que deverão enflorescer-se como caridade e bênção. Muitas obras do bem não resistem a esse período, quando as intenções superiores cedem lugar ao enfado e à comodidade, que propiciam a invasão das forças destrutivas e a penetração dos vigilantes adversários da luz. Gente, esse início desse capítulo é lindíssimo. É uma recomendação maravilhosa de Manuel Filomeno, né, de como nós temos que estar sempre vigilantes, né, para que a gente não se deixe envolver por situações menos felizes, para que a gente não entre na sintonia desses espíritos que nos desejam fazer o mal.
como é importante no processo obsessivo a mudança de comportamento do obsidiado, né? É imprescindível, porque se você não muda de comportamento, você sempre manterá aquela sintonia infeliz com aquele espírito que está te obsidiando. A única forma de você efetivamente resolver o problema é se modificando. É a tua reforma íntima, a tua mudança pessoal, né? Então, essa parte, esse capítulo, esse início de capítulo é muito, muito importante. E observem o título: Obsessão Sutil e Perigosa. Né? Ou seja, você com aquelas falhazinhas de caráter, aqueles escorregões na moral, né? Você vai abrindo brechas a que os inimigos, né? Os espíritos menos felizes, cheguem e comecem a te intuir, a te envolver em pensamentos menos felizes com base nos seus próprios pensamentos infelizes. Né? Então, é muito importante que nós busquemos sempre orar e vigiar. Que nós busquemos ser a cada dia melhores, né? Combatendo as nossas más tendências, os nossos vícios, todas essas coisas. Bom, vamos cumprimentar aqui a nossa querida Maria de Fátima Enes, que chegou também aqui conosco. Boa tarde, Silvia, a todos, que tenhamos um ótimo estudo, um bom estudo. Que bom, querida, que você chegou. Muito bem. Bom, gente, a partir de agora é a parte nova. Nós vamos lendo, parando e comentando, ok? Então, Liana, minha querida, por favor, comece aí. Eu acho que alguém... Olha só, vamos fazer uma coisa. A amiga aqui está falando que tem um ruído de fundo. Então, vamos fazer o seguinte. Quando alguém estiver falando, né, que não seja a gente, vamos fechar o nosso microfone, tá? Para que não fique saindo ruídos externos, né? Então, vamos fechar os microfones. Silvia. Oi. Eu vou fechar a câmera, vou dar uma saidinha, porque eu me atrapalhei. Que eu não estou com o livro, eu estou com o PDF, eu baixei em PDF e estou imprimindo de dois capítulos, então imprimi capítulo 25 e 26. Já está no 24. Eu vou fechar a câmera, mas eu vou imprimir rapidinho, tá bom? Tá bom. E as outras ajudantes aí lhe ajudam. Tá bom, querida, obrigada. Tá bom, então. Beijinho. Tchau, tchau. Liana, minha querida, você, por favor, né? Por favor, comece, então, a parte nova de hoje, tá bom? Começa em Argos, né? Exatamente, exatamente. Tá. Argos, em razão de vários fatores que lhe personificavam a individualidade, não era feito ao trabalho metódico que exige disciplina e ação contínua. Após a recuperação orgânica por deficiência compreensível, evitava qualquer esforço, justificando-se impossibilidade, o que era, de certo modo, fruto do largo repouso a que se submetera nos longos meses hospitalares. Tal comportamento favorecia-o com bastante tempo mental para aspirações levianas e observações negativas. À medida que os dias transcorriam, mais habitual e persistente se lhe tornava a conduta ociosa. Por sua vez, Áurea assumira um setor de socorro aos mais carentes, procurando crescer interiormente, ampliando os horizontes do entendimento pessoal em torno da vida e as suas injunções que motivam o crescimento para Deus. Candidatou-se a cursos de adestramento social para melhorar as aptidões na execução do trabalho, despertando a atenção dos companheiros de tarefa e granjeando simpatias. Olha só, gente. Olha aqui como é que é difícil a pessoa modificar. O Argos é um espírito que já traz, né? Já traz um passado delituoso, né? Já traz um passado delituoso. Ele teve a oportunidade desta encarnação e não aproveitou muito bem. Aí ele começou a ter aquela enfermidade que quase o levou a desencarnar, mas a espiritualidade bondosa deu a ele uma moratória de 5 anos para que a reencarnação dele não fosse totalmente perdida. Mas ele terá que bem utilizar esses 5 anos, né? E aí, olha o que acontece quando ele sai do hospital, né? Depois de ter passado aqueles tempos, aqueles meses lá, ele sai do hospital e ele que já não era lá muito chegado ao trabalho, né? Continua
com a desculpa agora de estar doente, de não poder se esforçar muito, tudo mais, ele vai ficando cada vez mais acomodado, né? Olha só, após a recuperação orgânica, por deficiência compreensível, evitava qualquer esforço, justificando impossibilidade, o que era, de certo modo, fruto do largo repouso a que se submetera nos longos meses hospitalares. O comportamento dele, esse tipo de comportamento meio que preguiçoso, né, favorecia-o com bastante tempo mental, já que você não está fazendo nada, né? Lembra daquela história? Cabeça vazia, oficina do demônio. Ele não fazia nada, então ele ficava com bastante tempo para pensar, né? E ter aspirações levianas e observações negativas. Ou seja, ao invés de ele fazer coisas boas, tentar, né, ser útil de alguma maneira, ele fazia nada e o tempo todo está fazendo nada, a cabeça vai só voando e fazendo besteiras, né? Enquanto isso, o que acontecia? À medida que os dias iam passando, né, se tornava cada vez mais habitual para ele e persistente essa conduta ociosa, ou seja, cada vez ele ficava mais preguiçoso, né? Mais desligado das tarefas, deixando, né, que a mente dele só ficava tudo com a desculpa de que ele estava doente, estava debilitado, não podia fazer nada. Então, cada vez mais ele ia se acomodando. Por outro lado, a esposa dele, né, assumiram o setor de socorro aos mais carentes. Ela foi trabalhar em benefício das pessoas necessitadas, né? Foi ser uma voluntária aqui, procurando crescer, né, interiormente, ampliando os horizontes do entendimento pessoal em torno da vida e suas injunções que motivam o crescimento para Deus. Olha como é que ela deu um salto, né? Ela deu um salto com relação à experiência que ela viveu, né, com o marido e tudo mais. Ela, quando passou daquela situação que o marido sobreviveu, ela deu uma guinada na vida também, né? Ela deu uma guinada na vida e começou a se preocupar com os outros, olhar a vida de uma outra forma, como uma maneira, uma oportunidade de você se melhorar e dessa forma você se aproximar mais de Deus e tudo mais. E aqui diz que ela se candidatou a cursos de adestramento social para melhorar as suas aptidões, né, na execução do trabalho, e com isso ela acabou despertando a atenção dos companheiros da tarefa e granjeando simpatias, né? Ou seja, olha aí como é que a coisa mudou, né? Como ela, com seu próprio esforço, mudou todo o panorama ao seu redor, ao passo que o marido continuou do mesmo jeito, só que agora com a desculpa de ser um homem doente, né? Um homem doente. Okay? Continua daí, Liana. O esposo, em vez de acompanhar na marcha, passou a agasalhar sentimentos inferiores de que se intoxicava, a pouco e pouco, tornando-se bom conselheiro e mau exemplo por falta de ação, palrador e acomodado, torpedeando o trabalho geral sem dar-se conta, porquanto dissentia da conduta dos ativos servidores, concitando-os a repousos mórbidos em detrimento da ação dignificante. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vejam, se vocês não observam, né? Eu sempre digo, eu falo de casa espírita porque é onde eu vivo, né? Então, não posso falar de igreja católica, nem protestante, nem nada disso, porque eu não conheço, né? Mas observa aqui. Enquanto ela trabalhava, o esposo dela, né, ao invés de acompanhar assim, ela nesse mesmo processo de trabalho e tudo mais, passou a ter sentimentos inferiores, né? De que ele foi se intoxicando. Quando você pensa coisa ruim, você vai ficando, né? Como se você estivesse sorvendo veneno aos poucos, né? E aí, o que aconteceu? Ele começou a se achar, assim, aquela pessoa que aconselha todo mundo, né? Tornando-se bom conselheiro e mau exemplo. Ou seja, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Ele se tornou um bom conselheiro, mas um mau exemplo, por quê? Por falta de ação. Ele devia querer que todo mundo trabalhasse, mandava todo mundo trabalhar, mas ele mesmo não fazia nada, né? E aí ele falava demais, era acomodado. E olha aqui o que eu chamei a atenção.
torpedeando o trabalho geral, ou seja, sempre botando defeito naqueles que trabalham. Como se vê isso muitas vezes na casa espírita, de pessoas que não trabalham em nada, que não colaboram em nada e que estão sempre prontas a criticar aquele trabalhador devotado que está sempre fazendo alguma coisa. Aí vem, fulano se mete em tudo, em todo lugar ele está, quer participar de tudo, não sei o que, não sei o que lá. Mas se você não fizer, ninguém faz. Né? Mas justamente esses ociosos, preguiçosos, né, que não têm nada que fazer, né, ou pelo menos que não querem fazer nada, o que eles querem é criticar o trabalho alheio. E foi exatamente nisso o que o Argos se transformou. Né? Ele ficava torpedeando o trabalho geral sem dar-se conta por quanto dissentia da conduta dos ativos servidores, concitando-os a repousos mórbidos em detrimento da ação dignificante. Ou seja, eu devia ser aquilo. Nossa, mas você está fazendo muito. Você está fazendo muito. Ninguém trabalha aqui, só você não seja bobo, não. O pessoal está explorando você. Além de não fazer, ainda ficava incentivando quem fazia a não fazer. Né? Como a gente vê isso, gente? Como a gente vê isso, né? Eu conheço uma pessoa que trabalha em uma casa em que essa pessoa aconselha, né? Aconselha as pessoas a, olha, nunca assuma nenhum cargo de diretoria nessa casa. Nunca. Não, porque é muito trabalho, é muito aborrecimento, você não sabe no que você está se metendo. Aí eu pergunto, se todo mundo resolver seguir o conselho desta pessoa, o que vai ser da casa espírita? Não vai ter ninguém, né? Não vai ter ninguém querendo assumir responsabilidades. E uma casa assim não pode existir, porque diante da lei você precisa ter um presidente responsável pela casa, você precisa ter um grupo diretor, né? Alguém responsável pela parte espiritual, social, financeira. Se todo mundo resolve seguir o conselho, né, dessa pessoa, as pessoas vão querer apenas ir na casa espírita e encontrar tudo pronto, bonitinho, sem fazer nada para que aquilo exista. Né? Obviamente que a casa vai fechar. Né? Se não tiver quem trabalhe para as coisas acontecerem, né, ela nada vai acontecer sozinho, nada vai acontecer do ar. Né? Então, eu sempre me questionei muito quando eu ouvi essa pessoa fazer esse tipo de recomendação, né? E pensava que, nossa, como é que pode, né? Ainda bem que as pessoas não ouvem isso, né? Nem todos, né? Porque se todos ouvissem essa besteira, a casa já teria fechado há muito tempo, né? Há muito tempo. Ok. Eunite, você já conseguiu imprimir aí seu capítulo? Já, estou com ele, 24. Olha só, a gente está no parágrafo que diz assim, nesse Comenos passou a receber as instruções. Ah, tá. Ok? Vai daí. Ok. O fato de alguém encontrar-se num lugar... O anterior é esse. Nesse Comenos passou a receber as incursões psíquicas de Felipe, que percebeu ser a melhor maneira de o alcançar, gerando nele, pelo estímulo e encorajamento das suas más inclinações, um clima de antipatia pessoal, que o inspiraria a querer desvincular-se da comunidade onde se encontrava protegido, para uma área de movimentação na qual permaneceria a descoberto, portanto, mais fácil, presa para a sujeição à sua vindita largamente programada e esperada. Olha só como ele, o Argos, o obsidiado, está entregando tudo de bandeja para o obsessor. Né? O Felipe hoje, né, que foi a vítima dele no passado, é hoje o seu algoz. Né? E aí o que acontece? O comportamento ocioso, fofoqueiro, né, desarmonizador do Argos, o que fez? Passou a facilitar a sintonia dele com o espírito obsessor Felipe. Né? E aí o Felipe começou a intuí-lo, e ele passou a sintonizar. Entrou em total sintonia com o Felipe. Né? E aí o Felipe, o que ele começou a fazer?
começou a gerar nele, falando, intuindo, né? Gerando nele estímulo, encorajamento a todas aquelas coisas ruins que ele fazia, as suas más inclinações, aumentando cada vez mais, né? Estimulando ele a cada vez mais fazer as coisas erradas, né? E também começou a fazer com que ele sentisse uma certa antipatia pela casa onde ele estava, a casa espírita, né? Porque dentro da casa espírita, frequentando a casa espírita, de uma forma ou de outra, ele tinha uma certa proteção, né? Porque ele estava ali naquele ambiente, de uma certa forma, com proteção. Mas a partir do momento em que ele abriu as brechas, abriu as portas para o obsessor intuí-lo, o obsessor começou a falar para ele: sai daqui, esse lugar é muito ruim, né? Ele criou uma antipatia dele para com a casa, né? O que ia levá-lo a querer se desvincular dali, né? E ficar fora, ir para qualquer lugar onde seria ainda mais fácil para o Felipe envolvê-lo e fazer a vingança que ele estava pretendendo, né? Exatamente isso. Vai daí, Liane. O fato de alguém... Eu continuo? Sim. Tá. O fato de alguém encontrar-se num lugar de psicosfera superior não o torna indene aos propósitos malfazejos dos seus adversários espirituais. É certo que lhes dificulta a ação nefasta, todavia não o coloca em situação privilegiada ou especial, o que representaria uma injustiça, ainda mais se tal pessoa procura fazer por merecer o apoio que recebe, nem honra emocionalmente o clima psíquico de que desfruta. A Argos não faltava... Só um minutinho aqui, Liana. Olha isso, gente. Eu falo muito isso, tá? E eu canso de ouvir, tá? Sobretudo uma casa que eu costumava frequentar, as pessoas dizendo assim: não tem importância, os mentores da casa protegem. Os mentores da casa não permitem que nada aconteça. Ou seja, você podia fazer o que você quisesse de torpeza dentro da casa, que não ia ter problema, porque os mentores iriam proteger tudo. Agora, olha o que Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui neste parágrafo. O fato de alguém encontrar-se no lugar de psicosfera superior, que acaba nem sendo o caso da casa espírita, né? Quando todo mundo, a maioria dos frequentadores, né, dos trabalhadores, é voltado a atitudes menos felizes, né? Mas mesmo assim, mesmo que não fosse, o fato de alguém encontrar-se num lugar de psicosfera superior não a torna indene, ou seja, ela não está, como é que se diz, invulnerável, né? Não está protegida aos propósitos malfazejos dos seus adversários espirituais. É certo que lhes dificulta a ação, né? Todavia, não o coloca em situação privilegiada ou especial, o que seria uma injustiça, né? Ainda mais se essa pessoa não procurar fazer por merecer o apoio que recebe, nem honra emocionalmente o clima psíquico que disputa. Gente, é aquela tal história, né? Muita gente vai na casa espírita, né? E aí continua com o mesmo comportamento infeliz, mas vai à casa espírita, né? Mas não faz nada para se melhorar. Aí, depois de um tempo que ela está frequentando ali a casa espírita, mas se comportando, né? Se comportando da mesma maneira, né? Da mesma maneira, ela vai e fala assim: eu não vou mais vir nessa casa, não virei mais essa casa espírita, não, porque até fraco, não resolveu nada, né? Aí a pessoa vai embora dizendo que o centro é fraco, né? Ou seja, não resolveu o seu problema. Acontece que o centro vai estimulá-la a se modificar, né? E é justamente a sua mudança de personalidade que vai fazer com que as coisas melhorem. Mas se a pessoa simplesmente vai mecanicamente à casa espírita, né, e não se modifica, nada vai se modificar. A casa é um estímulo, né, uma orientação para que ela se renove moralmente. Mas se ela não quiser fazer isso, não adianta nada, né? Não adianta nada. Eronides, continua daí. A Argos não faltavam. Tá, porque já leu o parágrafo todo, né? Sim. A Argos não faltavam admoestações gentis da mentora afeiçoada,
através de páginas de invitação ao trabalho e a insistência na ação correta em face do bem a realizar. Olha só o que acontece aqui, gente. Ele estava sempre sendo relembrado, né, pela mentora, né, acho que é a Angélica, né, irmã Angélica, eu esqueci o nome daquele espírito que fica junto do Arcos tentando ajudá-lo. Ela estava sempre intuindo ele com relação ao bem. Através de quê? Através de páginas, né, de convite ao trabalho e a insistência na ação correta. Ou seja, volta e meia, de repente, caía na mão dele um livro edificante, onde ele abriu uma página e lia, né, ou alguém podia ler diante dele alguma coisa. Mas aquilo, tipo assim, entrava no ouvido e saia pelo outro. Né? Porque ele simplesmente estava totalmente refratário a qualquer coisa. Ele estava sintonizado com os espíritos menos felizes. E o trabalho dos espíritos superiores para tentar abrir os olhos dele, não estava tentando de nada, porque simplesmente ele não queria. Ele queria continuar na sua zona de conforto, né? Sem se esforçar para nada para melhorar a situação. Continua aí, Onides. O médium Venceslau, percebendo a ocorrência sutil e perigosa, ora de forma jovial e vezes outras com energia, conclamava o companheiro à luta, ao esforço intransferível, ao insistente trabalho, propondo-lhe mudança de serviço, variando-lhe a atividade, sem embargo, insistindo para que ele abandonasse o comportamento que o arrastava ao estado lamentável de fácil vítima de si mesmo. Tornavam-se baldados os esforços do amigo e as diretrizes dos benfeitores espirituais, que, embora insistam, a ninguém impõem normas de conduta nem rigidez de comportamento. Gente, olha o que acontece. Olha como é que nós nunca estamos sozinhos. Né? Você vê que a espiritualidade vai, de uma forma ou de outra, vai pegar já que ele não está ouvindo a orientação do desencarnado, então a espiritualidade vai intui um encarnado para chegar junto e falar, meu filho, olha só, não é bem assim, tal, muda de conduta e tal, né? E foi o que a espiritualidade fez, né, com esse médium, né, com esse médium Venceslau, que notou que o Argos estava de novo, né, numa situação muito perigosa, para que ele entrasse num processo de obsessão. Né? E aí começou a falar que ele tinha que mudar de conduta, que ele tinha que trabalhar, que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que fazer aquilo, mas não adiantou nada. Né? Foram inúteis os esforços do amigo e também as orientações recebidas dos benfeitores espirituais. Aí aqui vem uma coisa interessante. Né? Os amigos espirituais, embora eles insistam, né, na mudança do nosso comportamento, eles não nos impõem nada. Né? Embora insistam, a ninguém impõe normas de conduta nem rigidez de comportamento. Por quê? Porque o livre-arbítrio é nosso. E o mérito ou demérito das decisões tomadas por nós em nossa vida é nosso. Né? A espiritualidade aconselha, mas ela não impõe. Ou seja, você sempre terá a decisão final. Vamos aproveitar e cumprimentar o nosso irmão Rubens Almeida, que está aqui conosco. Boa tarde, queridos, ótimas reflexões. Já ganhei muitas pauladas de quem nada fazia por fazer demais. Ah, eu também, Rubens, eu também. Isso sempre acontece. Aqueles que trabalham muito recebem as pauladas daqueles que não trabalham nada, né? Exatamente isso. A amiga está aqui nos dizendo, vejamos, Argos já estava começando mal, o acréscimo de vida que recebeu, já está estragando a moratória, né, amiga? Exatamente, né? Exatamente, está aqui estragando a moratória. Ok, Liana, continuando aí. Estimulando-lhe a inércia. Estimulando-lhe a inércia, que lhe jazia inata, e a indiferença à dor e ao sacrifício alheio. Desliga seu microfone, querida, por favor. Desliga seu microfone, Eunice, querida, por favor. Consigo. Continua? Ok, continua, Liana. Tá.
Felipe se lhe foi insinuando na casa mental, insuflando-lhe maior dose de soberba e de egoísmo, terminando por assenhorear-se-lhe de grande parte do setor de discernimento, a ponto de torná-lo ridículo ante os outros, sem que o percebesse conscientemente. Uma forma de obsessão perigosa é aquela que passa quase despercebida e se instala vagarosa e firmemente nos painéis mentais, estabelecendo comportamentos equivocados com aparência respeitável. Gente, isso aqui é muito, muito importante. É o que nós chamamos de obsessão silenciosa. Perigosíssima. Obsessão silenciosa. Olha aqui o que Manuel Filomeno nos diz. O Felipe, né, que é o obsessor dele, obviamente, se aproveitando do comportamento dele, faz o seguinte: estimulando-lhe a inércia, ocioso, inerte, né, que lhe jazia inata, e a indiferença do Argos à dor e ao sacrifício das outras pessoas. O Felipe, então, começa a se insinuar na casa mental do Argos. Né? Aquelas sutilezas, uma ideiazinha aqui, uma injunção ali, né? Sutilmente. E começou a insuflar na mente do Argos, né? Uma maior dose de que ele já era egoísta, orgulhoso, preguiçoso. O Felipe começou a aumentar isso nele, né? Insuflando nele uma maior dose de soberba, de egoísmo, né? Terminando que acabou se assenhoreando de grande parte da capacidade de discernimento do Argos, ou seja, quem estava já agora decidindo e discernindo com relação ao que fazer já era o Felipe. Silvia, ou seja, o Felipe foi comendo pelas beiradas, né? O Felipe foi comendo pelas beiradas e começou e se assanhou na casa mental do Argos, né? A ponto de o tornar ridículo ante os outros, sem que o percebesse conscientemente. Ou seja, o comportamento do Argos, ele ficou tão assim desbaratinado que ele nem se dava conta. Quantas vezes... Esse exemplo que eu falei para vocês, essa pessoa que recomendava que ninguém participasse de nada, de nenhuma atividade na direção da casa, não se dava conta do quão absurdo era aquilo que ela estava falando, né? Do quão absurdo, do quão ilógico era aquilo que ela recomendava que as pessoas fizessem. E fazia isso em qualquer lugar da casa. E que eu saiba, continua fazendo. Continua fazendo. Então, gente, isso é muito interessante. É a obsessão silenciosa, né? E aí, olha só, uma forma de obsessão, justamente isso, perigosa, é aquela que passa quase despercebida. Quantas pessoas que nós observamos o comportamento infeliz, mas sutilmente infeliz dentro das casas espíritas, não estarão sendo vítimas dessa obsessão silenciosa, né? Não é uma coisa assim gritante, que todo mundo percebe, fulano está obsidiado. Não, é sutil. A pessoa tem um comportamento infeliz aqui, um comportamento infeliz ali, mas ela vai contaminando os outros como um vírus, né? Como um vírus. Então, ele diz, uma forma de obsessão perigosa é aquela que passa quase despercebida e se instala vagarosa e firmemente nos painéis mentais, estabelecendo comportamentos equivocados com aparência respeitável. Gente, olha só, um detalhe interessante também, que eu também vivenciei em uma casa. Uma pessoa que tinha muitos anos de frequentadora da casa, de trabalhadora da casa, era alguém, né, que tinha essa obsessão silenciosa. Já lhe dou a palavra, Eunice, não instante. Que tinha essa obsessão silenciosa. Era uma pessoa que, para a maioria das pessoas que não tinham olhos de ver, se passava como uma pessoa estudiosa da doutrina, um baluarte da casa espírita e tudo mais. E, no fundo, era alguém que fomentava muito a discórdia, porque desejava estar sempre numa posição de destaque na diretoria da casa e não aceitava que ninguém substituísse. Porque quando alguém substituía por força do estatuto da casa, essa
pessoa começava a trabalhar por trás para solapar o trabalho daquele que estava no seu lugar, né? Ou seja, querendo se eternizar na posição. Diga, Eronice. Está sem som você. Está sem som. Eu ia perguntar a você exatamente isso, que na sua experiência, como na prática mediúnica, como nós poderíamos exemplificar um comportamento equivocado com aparência respeitável, porque isso é sério, né? Aí vem a importância do discernimento. Como é que a gente pode exercer o discernimento se o comportamento equivocado, ele é disfarçado de uma aparência respeitável? Isso é sério e não é fácil. É muito sério. Mas olha só, Jesus falou, uma árvore má não pode dar bons frutos. E uma árvore boa não pode dar maus frutos. Né? Então, você tem que examinar o comportamento daquela pessoa, porque ninguém consegue fingir o tempo todo para todo mundo. Ninguém consegue fingir o tempo todo para todo mundo. Às vezes, numa mínima palavra, num gesto de dia a dia dentro da casa espírita, você já percebe que aquela pessoa tem um comportamento infeliz. Esta pessoa, a que eu estou me referindo agora, era uma pessoa tida como um baluarte, aquela coisa toda, mas você veja, um simples comportamento. Essa pessoa tinha a tendência a considerar determinados trabalhadores, frequentadores, infelizes não, inferiores, a ponto de, quando de repente precisava de alguma coisa, virava para essas pessoas como se fossem seus lacaios e dizia: fulano, segura minha bolsa, porque eu vou até ali. Como é isso? Segura aqui minha bolsa. E largava na mão do outro a bolsa, como se fosse um senhor de escravos ordenando ao seu escravo que carregasse a sua maleta. Né? Então, são coisas que você observa no comportamento da pessoa, não necessariamente dentro de uma sessão mediúnica, não necessariamente dirigindo uma sessão pública, mas no trato com as pessoas do dia a dia. Porque ninguém... Até o Senhor Jesus falou, uma árvore boa não dá maus frutos, uma árvore má não dá bons frutos. Entendeu? Aí você tem aquela história também da figueira, né? Da figueira que secou. Assim, superficialmente, parece tudo bem. Mas quando você chegar perto, não tem um fruto. Não tem nada de bom. Então, nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que nós sempre analisemos. Nunca comprem gato por lebre, ou seja, nunca. Estabeleçam seus julgamentos, suas ideias, impressões a respeito de quem quer que seja, a respeito do que seja, através de olhos alheios. Porque já vivenciei na minha vida, em ambientes de trabalho, uma pessoa dizer que determinada pessoa, olha, você confia naquela pessoa, que aquela pessoa é horrível, que aquela pessoa é isso e aquilo, não sei o quê. Eu falei assim, será? E comecei a observar o comportamento da outra pessoa. E, no final das contas, a pessoa que realmente não era uma pessoa digna de confiança era aquela que havia dito que a outra não era. Né? Então, não devemos jamais comprar ideias preconcebidas. Nós temos discernimento, nós temos inteligência suficiente para analisarmos sozinhos as situações diante de nós e tirarmos as nossas conclusões. Você pode vir a concordar ou a discordar. Né? Você pode vir como é que se diz? A confirmar, referendar que aquela pessoa realmente é o baluarte da casa, ou você pode confirmar que aquela pessoa é uma farsa. É uma farsa. É por isso que o Hospital Eurípides Bassanufo, no plano espiritual, que é o hospital dos espíritas falidos, está lotado, né? Está lotado. Porque as pessoas dentro da casa espírita, algumas vezes, né? Porque às vezes nem isso, né? Às vezes nem disfarça, nem mesmo dentro da casa espírita, né? A pessoa mostra
cria uma aparência ou se esconde por trás de uma máscara e, na verdade, é outra completamente diferente. Só que no plano espiritual, ninguém chega de máscara. Ninguém chega de máscara. Você chega no plano espiritual com a cara e a coragem, exatamente quem você é. Né? E lá não adianta você fingir que é aquilo que você não é, porque você não engana ninguém no plano espiritual. Né? Então é isso, nós temos que ter, minha querida Egonide, os olhos de ver. Temos que ser observadores perspicazes, né? E Deus nos deu inteligência suficiente para a gente observar. Não é com uma atitude, nem duas, que você consegue fazer um julgamento mais apurado de determinada situação. Nós precisamos observar. Observa hoje, aí vê daqui a pouco se vai acontecer de novo. De novo, mas então não foi por acaso aquele dia que aconteceu. Isso já é um hábito da pessoa. E aí você tira suas conclusões. Né? Exatamente. Silvia, esse seria um caso que está acontecendo com o Argos, chega a ser um caso de fascinação? De fascinação? Não, é justamente o que acontece. Ele, não é que o Felipe envolveu, não. É a situação, a obsessão. Você chega na obsessão simples. Vamos lá, vamos analisar os tipos de obsessão que nós temos. A obsessão simples, você recebe aquela ideia, mas você passa batido e não liga. Né? Você está sendo... Todos nós, volta e meia, sofremos de obsessão simples. Uma ideia maluca que vem na nossa cabeça e que a gente rechaça, porque aí, que coisa doida, que coisa maluca que eu pensei, não sei o que lá, né? Obsessão simples. A fascinação é quando você recebe aquela ideia, você acha boa e você se... Exatamente. O Argos está já num processo, através dessa obsessão silenciosa, o Argos já está no processo de fascinação, quase subjugação. Talvez já entrando no processo de subjugação. Por quê? Porque ele é ridículo e as pessoas... E ele não percebe. As pessoas à sua volta percebem o ridículo do comportamento dele e ele não percebe. Então, acho que ele já está muito mais para subjugação, efetivamente, até do que para fascinação. Entendeu? É isso aí. Bom, agora, acho que é Eronides a ler, não é isso? É Eronides ou Eliana? Nem sei. Ah, não. Eu acho que é a Eliana, né? A Eliana aí lê agora? Quem é, gente? Nem sei. Quem é? Vocês duas estão mudas, não estou sabendo. É você, Eliana, lê agora? Isso. Ok, então vai lá. Apresenta-se em pessoas que denotam grave postura e sabem conquistar outras pela facilidade de comunicação verbal, tornando-se afáveis e gentis, desde que não tenham seus caprichos e interesses contrariados. Dão impressões sociais que não correspondem ao seu estado real, porquanto adotam comportamentos parasitas que os credenciam a supor-se méritos que não possuem. Interiormente, vivem sob conflitos que disfarçam com habilidade, daí nascendo nessa dupla atitude para com a vida, situações neurotizantes que desarticulam o equilíbrio emocional e igualmente sob o bombardeio das farpas mentais destrutivas dos seus inimigos espirituais. São galantes em grupo e a sós, taciturnos, idealistas na comunidade, aplicando teorias verbais que não demonstram em atos, porque não creem nelas. Cordiais exteriormente, todavia arrogantes e sem resistências para as lutas morais. Gente, olha só, o assunto está tão interessante que o tempo voou, né? Já acabou aqui o nosso tempo, nem havia me dado conta. Mas eu vou fazer esse comentário dessa última parte aqui, porque é uma coisa muito interessante. E observem como vocês vão encontrar, infelizmente, nos ambientes, e eu volto a dizer, nas casas espíritas, infelizmente, a gente vai encontrar isso. Dessas pessoas de aparência respeitável, né? Como nós vimos aqui. Olha só, essas pessoas apresentam-se, né, aparentemente denotam uma postura grave, aquela pessoa séria, compenetrada, dedicada, né, estudiosa, aquela coisa toda, e sabem conquistar outras pela facilidade de comunicação verbal, tornando-as afáveis e gentis, desde que não tenham seus caprichos e interesses contrariados. Ou seja, tudo vai bem enquanto ela não é contrariada. Ela é super gentil, amorosa, bondosa, simpática, uma fofinha, um fofinho, né? Mas se você tem uma opinião contrária, aí a coisa já fica complicada, né?
Quando ela é contrariada, aí ela meio que não consegue controlar a sua real personalidade, né? Dão impressões sociais, dão a impressão, socialmente falando, que não correspondem ao seu estado real, porquanto adotam comportamentos parasitas que os credenciam a supor-se méritos que não possuem. Né? Essas pessoas fazem parecer que elas são pessoas maravilhosas, que têm méritos excepcionais, ou seja, o baluarte da casa, o decano da casa, isso e aquilo, né? Aquela pessoa que é um dos pilares da casa espírita. Não é nada disso. Né? Interiormente, essas pessoas vivem sob conflitos, que elas disfarçam como habilidade. Daí nascendo, nessa dupla atitude para com a vida, situações neurotizantes, que desarticulam o equilíbrio emocional, igualmente sob o bombardeio das farpas mentais destrutivas dos seus inimigos espirituais. Essa pessoa, ela no fundo, ela sabe que quando ela fala assim, meu irmãozinho, minha irmãzinha, ela não está sentindo aquilo. Ela sabe, mas ela é atriz ou ator. Né? Então, ela vive um conflito. Porque ela sabe que o que ela diz não é verdadeiro, né? Vive naquele conflito interno. E o que acontece? Isso facilita, né, que os inimigos, né, os espíritos menos felizes, que não são bobos nem nada, né, comecem a bombardear ainda mais com outras ideias e comportamentos menos felizes, né? Aí essas pessoas, né, são galantes, são gentis, finos, educadíssimos em grupo, e a sós são taciturnos. Quando está sozinho, mostra realmente quem é, né? E aí, idealistas, quando estão na comunidade, aplicando teorias maravilhosas, sempre para os outros, né? Para eles, não. Que não demonstram em atos. Ou seja, aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Todo mundo tem que praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação. Fala o tempo todo, mas ele mesmo não é caridoso com ninguém. Não é caridoso com ninguém. Porque não acreditam nessas coisas que eles falam. Quando ele fala muito fora da caridade, não há salvação, no fundo, não acredita naquilo que ele está falando, né? São cordiais, gentis exteriormente, todavia arrogantes e sem resistência para as lutas morais. Então, gente, é uma situação complicada que eu duvido que vocês todos que estão aqui nos ouvindo agora e que irão nos ouvir mais tarde não conheçam casos semelhantes, né? Duvido, porque realmente tem, né? Realmente acontece muito, muito, muito. Deixa eu ver, aqui a Miriam Beck está nos colocando, Arno já estava começando mal, é isso que ela já tinha colocado, efetivamente, né? Então, gente, é justamente isso, né? É justamente isso. As pessoas, né? E volto a dizer, falo da casa espírita, porque é o nosso ambiente. As pessoas na casa espírita que parecem, mas não são. Né? Parecem, mas não são. Okay? Bom, vou pedir então agora a Eliane para fazer por nós a prece de agradecimento e encerramento. Ok, querida? Por favor. Tem que ligar seu microfone. Okay. Graças a Deus e a Jesus por esse momento maravilhoso. Mais uma vez, estudando a aula de Manuel Filomeno de Miranda, cada parágrafo encontramos um mundo de ambiguidade, constatações, de conceitos, de exemplificações, procedermos e baseados na sua experiência pessoal. Agradecemos a Deus por permitir que esse trabalho tenha chegado até nós. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudar essa obra. E espero que essas lições estudadas hoje e anteriormente, que serão estudadas futuramente,
sejam como sementes em nossos corações, nossas mentes, e que no momento certo elas brotem, frutifiquem e sirvam de roteiro para a nossa conduta na vida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Você virou um mantra. Graças a Deus, né? Eronite, por favor, quando nós encerrarmos aqui, eu peço a você que permaneça na sala, que eu queria conversar com você. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, assim, em nome de Deus, Jesus, de toda essa espiritualidade amiga aqui presente, nós damos como encerrado o nosso estudo, né, das obras de Manuel Filomeno de Miranda da tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.